acho que é 2, né? Aqui tem um de orelha. Aqui. Jai Hare Krishna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live com Gurudeva. Bom, como sempre, a live é no formato perguntas e respostas. Vocês podem deixar as dúvidas aqui no chat, referentes à meditação, ao Bhakti Yoga, a autoconhecimento, meditação, qualquer dúvida. E Gurudeva vai respondendo uma por uma. Jayam Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Então, a primeira pergunta hoje que fizeram na nossa caixinha de perguntas daqui do Instagram é: se eu não sou o fazedor, então por que sou eu quem sofro? Hare Krishna. Bom, apesar que as escrituras dizem que a alma ela não faz nada, ela é somente o observador, né? Na verdade, a gente sofre devido a essa identificação, né, da mente, sentidos, né, o ego, a inteligência, que são influenciados pela matéria. Então, na realidade, em contato com as gunas materiais, então nós experimentamos dor, né? Então, por exemplo, quando acontece algo na nossa vida, né, por mais que a alma ela não sofra, né, mas a mente sofre. A gente experimenta o sofrimento mental, a gente experimenta o sofrimento físico, né? A gente tem decepções. Então a mente ela inventa, ou seja, na realidade se diz, né, Shuka Dukkha Praduna Niyaha, a mente ela inventa felicidade. Esse é o sofrimento que a gente experimenta. Então, de certa maneira, é uma invenção mental, mas a gente experimenta o sofrimento também, né? Então não é que a gente não sofra, né? A gente sofre. Mas a alma não sofre, a alma é observadora, né? Kshetragyan, ou seja, ela só observa, né? Ela não participa, né? O Kshetra é o corpo, então a alma ela está como fora do corpo, né? Ou seja, apesar que a alma ela comanda o corpo, né? Porque sem a consciência o corpo não pode experimentar nada, a alma ela não participa do sofrimento, por isso nós não somos ou seja, nós não sofremos, né? Nós não sofremos em certo sentido porque somos a alma, né? Nós somos almas condicionadas, então por isso nós sofremos, né? Você pode dizer, eu não sofro. Não, você sofre, né? Inclusive até os grandes devotos, aparentemente, eles também experimentam o sofrimento, né? Eles também experimentam o sofrimento, mas é diferente, né? Ou seja, claro, externamente eles podem experimentar algum sofrimento, né? Mas internamente não, porque eles estão sempre meditando, né? Os pés grossos de Radha Krishna, então por isso também não experimentam esse sofrimento. Então a alma, ela é observadora, ela não experimenta o sofrimento em si mesma, ou seja, por isso que Krishna ele fala no Bhagavad Gita: você não pode cortar a alma, que a alma não é molhada, a alma não é queimada, a alma nunca morre, né? Então ele fala para Arjuna: não se lamente, né? Não se lamente, né? Essa é a instrução de Krishna, bem no início do Bhagavad Gita. Agora, não que nós não vamos experimentar sofrimento, vamos, mas não pela alma, a alma só observa, né? Quem vai sofrer aí, ou seja, quem vai experimentar o sofrimento, quem vai criar o sofrimento é a família, identificamos, né, com o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, né, os nossos amigos. Isso vai gerar um sofrimento, né? Mas a alma ela não se identifica com nada disso, a alma ela não está identificada com isso, ela está simplesmente identificada com Krishna, porque a alma ela é servidora de Krishna. Então, o objetivo da alma, ou seja, a função eterna da alma é servir Krishna de uma maneira amorosa. Isso é o objetivo da alma, a função da alma, né? O Sanatana Dharma, a gente pode dizer o Dharma eterno da alma. Mas, como a alma é condicionada, a alma, o que está acompanhando a alma no aspecto sutil é a mente, a inteligência, né? O ego, e isso junto com os sentidos vai causar, né, o
sofrimento. Apesar que nós não somos o fazedor, assim, nós vamos experimentar algum sofrimento pela mente, pelo ego, pela inteligência, assim, sucessivamente. Jai, Hare Krishna. A segunda pergunta é: qual a importância da recreação no Bhakti? Bom, Bhakti é um tipo de yoga, né? E Krishna, no Bhagavad Gita, ele fala que é importante a gente equilibrar. O equilíbrio é muito importante. Então Krishna fala: nem quem dorme muito, nem quem dorme pouco, nem quem come muito, nem quem come pouco, nem quem trabalha muito pode praticar yoga. Então, na verdade, deve existir um certo equilíbrio, né, na prática da yoga. O Bhakti é muito importante, ou seja, quando nós praticamos o Bhakti, é importante você buscar um equilíbrio, né? Senão você não consegue praticar o Bhakti. Nem qualquer tipo de yoga, né? Claro que o Bhakti ele se pratica de uma maneira muito fácil, né? Você cantar o Santo Nome é a maneira mais poderosa de se praticar o Bhakti. Shravana Kirtan, Vishnu Smarana. Você canta, você escuta, você lembra. Então, na realidade, isso é a prática do Bhakti. E para isso, você não precisa ser muito austero, né? Você não precisa jejuar muito. Na verdade, o Bhakti não se trata, não se respeita a jejuns, a austeridade. O Bhakti não está muito relacionado com isso, né? Ele está relacionado mais com o serviço amoroso a Krishna, quando você oferece algo a Krishna de uma maneira amorosa, né? Então a recreação é importante para o nosso equilíbrio, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que quer praticar o Bhakti, ela tem que equilibrar suas atividades, né? Então todo dia ela deveria fazer alguma atividade que realmente possa, assim, de certa maneira, relaxar o corpo, a mente, uma atividade física, qualquer coisa que a pessoa gosta de fazer, né? Andar de bicicleta. E ela pode andar de bicicleta praticando Bhakti. Esse é o poder do Bhakti, né? Porque não existem regras e regulações para você cantar o Santo Nome, né? Então Chaitanya Mahaprabhu, ele trouxe o Mahamantra Hare Krishna, e isso ele fala é muito importante, né? Ou seja, não existem regras nem regulações para você cantar o Santo Nome. Então, por exemplo, você canta o Santo Nome, você está andando de bicicleta, você pode estar cantando o Santo Nome. Ou você pode estar escutando o Santo Nome, você pode estar escutando um Harikatha, estar escutando uma aula, né? Você está praticando Bhakti, né? Então é uma maneira de recrear inteligente, né? Então não é que você está praticando Bhakti, recreando, andando de bicicleta, você está praticando Bhakti, né? Você pode estar realizando alguma atividade, sei lá, um esporte, qualquer coisa, né? Mas isso também vai ser importante para o seu equilíbrio, né? Então, de repente, a pessoa gosta, sei lá, de jogar tênis ou futebol, não tem problema, pode praticar essas atividades, né? E depois isso vai ajudá-la na prática do Bhakti. Então, o equilíbrio é importante, né? A Bhakti Yoga, ela precisa nós precisamos de um certo equilíbrio, né? Então, principalmente no início da nossa prática, né? Porque nós não podemos realizar coisas artificiais. A gente vê às vezes alguns exemplos, né, extremos, né? Por exemplo, sei lá, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, eles dormiam muito pouco, dormiam menos de 2 horas por dia, né? Por quê? Porque eles estavam muito absortos no canto do Santo Nome. Então, eles não comiam praticamente, não dormiam praticamente, né? E não se recreavam, não faziam nenhuma recreação. Você não vai ver nunca, sei lá, Raghunath Das Goswami jogando vôlei, futebol. Você não vai ver isso. Nem Prabhupada Bhaktisiddhanta, por exemplo, a gente vê Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele não gostava de entrar nem no mar de Jagannatha Puri, porque o mar de Jagannatha Puri é considerado um mar sagrado, né? Onde Haridas Thakur, né? Onde Mahaprabhu deu samadhi para Haridas Thakur, né? Ele colocou, quando Haridas Thakur ele abandona o corpo, né? Mahaprabhu vai e coloca o corpo, né, de Haridas Thakur e banha, né, o corpo de Haridas Thakur no mar, imagina? Então é uma coisa incrível, né? E isso, nem no mar, para o próprio Bhaktisiddhanta, ele não gostava de entrar, porque ele falava que ele não tinha tempo para isso, né? Então,
Tudo bem, mas a gente não é Prabhupada Bhaktisiddhanta, esse é o ponto, né? A gente precisa disso, a gente precisa de uma atividade que possa nos dar alguma recreação, algum alívio, né? na nossa mente, para que a gente possa continuar a prática da Bhakti Yoga. Né? Então, Bhakti Yoga precisa desse equilíbrio. Né? Toda yoga precisa, Krishna fala isso. Né? E Bhakti Yoga mais ainda, porque Bhakti Yoga ela é praticada de uma maneira muito simples, né? Mas ela pode ser também muito intensa. Né? Nós podemos ter uma prática muito intensa no Bhakti, né? Mas isso não deve, né, ser extremamente... a gente não deve apertar, esticar muito. Se você estica muito, isso é perigoso. Né? A gente tem que ter um equilíbrio. E a recreação, uma atividade lúdica, né? Qualquer coisa que seja. Isso, qual é a atividade? Bom, depende da pessoa. Cada um, alguém vai gostar de jogar peteco, outro vai gostar de jogar bicicleta, outro vai fazer uma natação, um surf, não tem problema nenhum. O Bhakti, ele pode acomodar isso, sem nenhum problema. Jai Hare Krishna, muito obrigada. A Mataji Radha Tulasi, do Semeando a Devoção, ela pergunta: Jai Gurudeva, reverências. Gurudeva, na Índia é muito comum encontrarmos colares com pingentes devocionais, como por exemplo imagens de Radha Krishna, e nós gostaríamos de saber se um devoto deve usar esse tipo de ornamento ou se isso seria ofensivo. O símbolo Vaishnava, né, não é a Tulasi. A Tulasi é o símbolo Vaishnava. Tilaka, Tulasi. Né? Então se você usa Tilaka, se você está usando Tulasi, né, isso já é suficiente. Né? Não precisa botar a imagem de Radha Krishna. Né? Assim, nas escrituras a gente nunca leu nada a respeito disso, né? Mas os nossos acharyas, eles não recomendam isso. Né? A gente, por quê? Porque você entra no banheiro, né? Com Radha Krishna no banheiro. Né? Não é muito bom. Né? Eu acho que Radha Krishna, qualquer imagem devocional, né? Deve ser preservada, né? Porque isso faz parte da nossa tradição. Né? Então o Vaishnava ele deveria usar Kant, isso é o melhor. Claro, você pode usar uma kavacha, né? Isso sim, isso poderia, né? Não é tão tradicional também, né? Assim, a gente não vê muito isso, assim. Geralmente os Vaishnavas eles não usam nem kavacha, né? Assim, usam Tulasi, né? O Hari Bhaktilasa ele fala que é o nosso livro assim de consulta, né? A gente consulta ele. E ele vai aconselhar usar Tulasi, né? Você pode usar assim, brinco de Tulasi, você pode usar, botar Tulasi no peito, você pode botar Tulasi no braço, no antebraço, né? no punho, né? Isso sim. Agora a imagem, né, de Radha Krishna, pingentes, assim, Nishinradeva pendurado no pescoço, no braço, eu não acho assim muito. Nossos acharyas não recomendam muito isso, né? Justamente pelas ofensas, né? Porque você entra no banheiro, você realiza atividades que contaminam, né, o seu corpo, né? Isso não seria muito bom, não seria muito apropriado, né? Então a gente deveria evitar isso, assim, de uma maneira geral. Assim, esse é o que eu vejo a respeito desse assunto. Né? Igual, por exemplo, camisa, né? Camisa de Radha Krishna, então você bota uma camisa de Radha Krishna e aí você vai para o banheiro, você, sei lá, faz todas as suas atividades com Radha Krishna. Eu acho que isso não é por aí. Né? A gente tem que realmente respeitar mais, né, isso. Né? Isso a gente coloca sobre as nossas cabeças, né? Radha Krishna, todas essas imagens, né? E a gente não fica realmente expondo isso com o nosso próprio corpo, né? Então não é muito adequado, não. O melhor é Tulasi. Se você usa Tulasi, já está excelente. Por usar Tulasi, você está protegido, você já tem a conexão com Krishna, né? E Tulasi não tem problema, Tulasi não se contamina, você pode entrar no banheiro, você pode realizar todas as atividades sem nenhum problema. Tulasi ela tem essa característica, né? Ela é para isso, é um símbolo Vaishnava. Então, quando você usa Tulasi, né, a Kant, é como Krishna ele está vendo, né, que você realmente
pertence a ele, porque Tulasi é muito querida para Krishna. Então você está usando um símbolo que Krishna gosta muito, né? Imagina, então ele já está te diferenciando entre, sei lá, milhões e milhões de pessoas, tem um que está usando Tulasi. Então para isso, então Krishna ficou muito feliz, né? Uma pessoa usa Tulasi, né? Então o conselho é esse, né? Não usar pingentes, tirada, Krishna, isso é bom evitar. Já é Hare Krishna. A próxima pergunta é do Antônio Fernandes, 108. Bom, ele fala assim: Hare Krishna Pranams. Um devoto não iniciado pode usar Tilaka e Kanti? Se sim, quem pode instruí-lo a usar ou aplicar? Hare Krishna. Olha, poder pode. Assim, a Tilaka, a Vishnu Tilaka, a meditação na Tilaka, né? Você pode utilizar isso, né? Porque você vai estar passando... O que é a Tilaka? Tilaka é como se você estivesse entregando o seu corpo a Krishna, né? Como você está entregando... Isso Krishna gosta. Então, por quê? Quando você marca o seu corpo com Tilaka, né? Om Keshavaya Namaha, Om Narayana Namaha, etc., você está mostrando, né, para Krishna que o seu corpo é dele, o seu corpo pertence a ele. Essa é a ideia da Vishnu Tilaka, né? A meditação. Então quem pode ensinar é um devoto que já tem essa prática, né? Então aí se recomenda, né, tomar um banho, né, fazer achamana, né? Tem várias maneiras de se passar Tilaka, isso como é mais um detalhe. Mas se você aprende direitinho, né, a maneira de se colocar Tilaka, isso é muito bonito, é uma meditação, porque você tomou o seu banho com roupa limpa, você sentou numa asa, né, num local que é só para isso, né, que você só utiliza para isso, um paninho, né, que você tem ali que representa que está puro, né, ou seja, você não utiliza isso para mais nada, né. Então, um momento do dia, né, que já logo no início, né, que você vai utilizar para Krishna, meditar em Krishna. Então, Vishnu Tilaka significa uma meditação em Krishna, você está meditando em Krishna, né? Então, então ele pode. Kant, né? Ele está te iniciando, então ele te dá uma Kant que representa que você está amarrado a Krishna. Bom, o pessoal brinca aqui com uma coleira, você é o cachorro de Krishna, uma coisa assim. A Kant é a coleira. Krishna te identifica pela coleira, uma coisa assim, né? Então você tem um símbolo que você se identifica com Krishna. Isso é a Kant. Aí está a Kant no seu pescoço, né? Pode usar antes da iniciação? Olha, pode. Acho que não tem problema. Você não vai estar cometendo ofensa se usa Kant. Mas o ideal é receber de um guru ou de um Vaishnava, né? De repente, um Vaishnava ele dá a misericórdia de te entregar uma Kant de Tulasi, né? E você vai usar a Kant de Tulasi, mesmo que você não esteja iniciado. Mas é como, de certa maneira, né, uma marca, um símbolo, né, da iniciação Harinama, né? Quando você aceita a iniciação Harinama, né? Mesmo que você esteja usando uma Tulasi, né? O Guru ele vai pedir para você, tradicionalmente, né? Ele vai pedir para você tirar essa Kant, né, que você usa. Ele vai te dar uma Kant novinha, né? Ele vai te dar uma Kant nova de Tulasi, marcando aí o momento, né, da iniciação. Então isso é muito importante, né, a gente entender, né, que poder pode, não tem assim nenhuma injunção escritural proibindo as pessoas usarem por Vaishnava, mas o valor
é o simbolismo que isso representa, né? Que agora você tem uma conexão com Krishna através da Tulasi. É essa a ideia também. Porque usar a Tulasi qualquer um poderia usar, né? Em certo sentido, né? Mas é mais recomendado que você receba isso de um Vaishnava, né? Jai, Hare Krishna, Haribol. Qualquer problema aqui na live, vocês podem me avisar sobre áudio, sobre tudo. Me avisem se ele voltar a parar de funcionar. Bom, a próxima pergunta é: como não relativizar o guru? Perdão, sobre a questão anterior, ainda complementaram aqui com mais uma questão. Se quem não é devoto pode usar. Porque no momento da live havia cortado essa parte. Quem não é devoto, você pode usar uhum. Tulasi? Não, eu falei, poder usar Tulasi, pode. Não tem nenhuma... É um símbolo Vaishnava, essa é a coisa. Agora, por exemplo, você não é um devoto, você botou Tulasi. Será que vai queimar o seu pescoço, vai sair fumaça? Não vai, não é isso, né? Mas assim, não tem o valor da Tulasi, ela é em relação aos Vaishnavas mesmos, de um símbolo Vaishnava Tulasi, né? Então, por isso, por exemplo, quando você adora a deidade, né, você precisa ter Tulasi. Se você não tem Tulasi, né, ao adorar a deidade, a deidade não aceita a adoração, né? Então tem que ter Tulasi para adorar a deidade, você tem que adorar a Tulasi. A gente vê nos templos, né, eles adoram a deidade, mas tem um momento que eles vão adorar Tulasi. Por quê? Porque sem adorar Tulasi, Krishna ele não aceita, né? Então, na realidade, uma pessoa que não é devota, ela pode usar, se ela ganha de um Vaishnava, né? Sei lá, se ela se inspirou, estão vendendo, ela comprou, ou ela plantou, isso acontece, né? Às vezes, por exemplo, uma pessoa, ela plantou Tulasi cresceu, ela não é um Vaishnava, uma Vaishnavi, mas Tulasi está aí. Ela fez um colar de Tulasi e aí ela está usando. Se Tulasi permite isso, não tem nenhum problema. A gente já viu muito isso, né? Ou seja, Tulasi crescer em locais assim que não estão conectados com a devoção, né? Isso acontece, né? Então poderia, não tem problema, né? Desde que você não force a barra, né? Assim, Tulasi não é simplesmente um ornamento, né? É algo relacionado à devoção mesmo. Jai, Hare Krishna, muito obrigado. Então a próxima pergunta é sobre como não relativizar o Guru. Bom, como não relativizar o Guru? Difícil, não é fácil, né? Por quê? Porque Guru Tattva é difícil de você compreender ele. Porque o Guru, você diz que o Guru é Krishna, tá bom, o Guru é Krishna, mas ao mesmo tempo ele não é Krishna, né? Então existe um aspecto do Guru que é Krishna, isso que a gente tem que entender. É um aspecto como ponderado, né? Um aspecto muito motivado, né? Assim, o Guru ele é Krishna no sentido, o Guru é Krishna em que sentido? Que ele está entregando Krishna, né? Mas ele não é Krishna por quê? Porque ele sofre influência de Maya, né? Então, por exemplo, o Guru envelhece, o Guru fica doente, né? Às vezes o Guru não consegue, de repente, administrar o seu tempo, isso pode acontecer, né? O Guru pode ter problemas, né, relativos assim, muito fortes, né? E não conseguir mesmo administrar o seu próprio tempo, né? Então a gente vê que o Guru ele tem uma influência de Maya, de certa maneira. E já Krishna não, Krishna é diferente. Krishna, Maya não toca Krishna. Então essa é a grande diferença, né? Agora, quando a gente pensa assim, o Guru, ele é uma pessoa, sim, ele é uma pessoa também. Então o Guru é uma pessoa. E aí esse é o lado relativo do Guru. E esse é o problema sério, né? Então se diz que com o Guru é como fogo, né? Então eles dão esse exemplo, um exemplo muito bom. Por exemplo, você precisa do fogo para cozinhar, né? Para esquentar, para fazer muitas coisas. O fogo é necessário, não é assim? Só que se você fica muito perto do fogo, você pode se queimar, né? Mas se você fica muito longe do fogo, não vai esquentar. Então você precisa um certo cuidado para manusear o fogo, né? Essa é a ideia. A gente tem que entender isso também, né?
quando a gente percebe algumas coisas assim humanas no nosso guru, né, a gente tem que sublimar isso também, né, entendendo que ele é o representante de Cristo. E aí é o grande problema, porque se você se você tem um contato assim direto com o guru, você pode se beneficiar muito, né, mas também você pode cair nesse plano de relativizar tudo, né? Então, achar que ele é uma pessoa comum, achar que ele é uma pessoa que não tem um empoderamento de Krishna, porque de certa maneira o Guru, e aí a gente fala não só de Diksha Guru, né? Guru é um só, né? Guru é Krishna, né? Mas ele se manifesta também na figura do Guru, né? Externo, tanto como Siksha, Diksha, Guru instrutor, Guru iniciador, ele está entregando Krishna, né? E ele, ao entregar Krishna, né, ele tem um lado relativo dele. É uma coisa que a gente tem que aceitar isso, né? Então, para o discípulo isso é muito difícil, né? Sei lá, o caso famoso, né, de Madhavendra Puri, né, Pada. Ele estava já para partir e ele, de certa maneira, ele teve alguns sentimentos assim por Radharani. Ele estava num sentimento de Radharani assim, que ele chorava, se lamentava, por que eu não consegui Mathura, por que eu não consegui, por que estou tão longe de tudo isso, uma coisa assim, né? E Ramachandra Puri, ele não conseguiu harmonizar isso. Então ele falou: Guruji, como é isso? Você está já partindo e você parece que não realizou nem esse aspecto básico da felicidade, né? Brahma Bhuta, Prashanatma, Nashuchati, Nakankishati. Ou seja, não se lamentar, né, por nada, né, não desejar ter nada, né, você tá... E Madhavendra Puri não quis mais vê-lo, né, porque realmente ele estava tirando ele do seu bhava, né, do seu sentimento. Assim. Já Ishvara Puri, que estava ali, imagina com Madhavendra Puri, né, ele estava ajudando Madhavendra Puri nesses momentos finais. Ele limpava Madhavendra Puri, porque ele estava muito velhinho, né? Então ele fazia as necessidades e Ishvara Puri ia lá, limpava ele, né? Cuidava dele o tempo todo. Ishvara Puri se tornou guru de Chaitanya Mahaprabhu, né? E Ramachandra, que ele é um homem comum. Não é comum, mas ao mesmo tempo ele é um homem, ele é uma pessoa, uma mulher, não sei. Ele é um ser humano, né? Que tem uma função. Isso que a gente tem que valorizar o guru pela função, pela delegação dele, isso sim. O que ele entrega pra gente é muito importante, por isso ele é guru, né? Claro, porque tem muitas outras qualidades também. Ele tem que estar praticando, ele tem que ser um acharya, ou seja, ele tem que ensinar com o próprio exemplo, né? Ele tem que estar tolerando, né, os impulsos, né, da língua, do estômago, dos genitais. A gente entende isso. Só que no momento que você está perto dele, você pode, você tem a tendência a relativizar mesmo. Essa é uma tendência que a gente tem, devido à nossa mente, né, devido ao nosso condicionamento, né? Mas é isso, é sublimar isso, né? Você entende que existe isso, né? Claro que existe, né? Porque o guru está lá. Então de repente o guru arrota, sei lá, ou o guru ele tem um comportamento meio assim, assim, explosivo, não sei, uma coisa assim. E você acha que ele ficou nervoso, que ele perdeu o controle, né? Não é isso. Né? Na realidade, ele está realizando um papel, né? Então a gente tem que ver isso, que o guru é uma delegação. Assim, não é uma pessoa, é um princípio, né? Então a gente respeita o princípio, né? Quando você respeita o princípio, né? Então é mais fácil você entender o Guru Tattva, né? Entendendo o princípio do Guru, né? E não percebendo ele como uma pessoa só. Isso não é tão fácil como eu digo, né? Mas é possível. Assim, com esse entendimento a gente tem que lutar para isso. Jai Hare Krishna. A próxima pergunta é da Mataji Sita. Ela pergunta: Reverências Gurudeva, no cantar da Japamala devemos manter uma velocidade capaz de pronunciar perfeitamente todas as sílabas do Mahamantra ou cantar apenas na nossa mente?
Não, enquanto os lábios pronunciam como um mantra, assim. não, o ideal é você escutar o que você canta. No início é assim, né? A gente tem que escutar. Por quê? Porque é Shravana Kirtan. Então a japa, né? A japa, quando você canta o Mahamantra na japa, a japa significa contar também. Né? Na realidade, o Mahamantra, ele não é necessário você contar ele, né? Não. Isso é mais pro Gayatri, né? Por exemplo, Gopal Mantra, Kama Gayatri, você precisa contar. Você não pode, por exemplo, cantar Gopal Mantra sem contar. Não, tem que contar. Os Gayatris, eles são contados, então isso é japa. E aí, no sentido japa, é mais relacionado a uma anga do Shmarana, ou seja, de um trabalho mais, de um campo mais meditativo, né, na mente. Então você vai contar na mente, né? Você vai cantar na mente e contar. Isso é japa, obrigatório. Né? Então você não pode começar a cantar Gopal Mantra sem contar, não. Ou você vai cantar 12 vezes, ou você vai cantar 108, 4, 108, não importa. Já o Mahamantra, você não tem essa regra, né? Você tem que contar o seu Mahamantra. Se eu quiser hoje, né, cantar, sei lá, 25 mil Mahamantras, né, que são 16 voltas, eu posso. Amanhã eu quero cantar só. Eu vou cantar mais, vou cantar 50 mil, que são 32 voltas. Posso, não tem como uma regra para isso. Né? Assim, agora, claro, o seu voto com o guru, isso é importante. Por exemplo, você, numa iniciação, você promete cantar um número determinado de voltas de japa. Você prometeu cantar 16 voltas, ou 32, ou 64. Aí você vai tentar cumprir isso, né? Porque é como um voto que você fez para o seu guru. Então você se determina isso, cantar aí você vai ter que contar. Isso. Então por isso que é importante contar. E claro, quando você canta na japa de Tulasi, né, que o seu guru deu, que o seu guru cantou nessa japa, né? Então isso tem esse poder, tem essa conexão com o guru também. Né? Então você vai cantando, né? Você vai cantando e você vai contando, né? Agora você vai ouvindo, por quê? Porque é muito importante ouvir no início, como eu disse. Depois, assim, nos estágios superiores, aí você pode cantar mais na mente. Mas a princípio é importante você pronunciar e escutar, né? Claro, quando você canta japa, quando você canta Mahamantra, você deveria meditar, né, nessa Radha Krishna, com as chakras, né, ou seja, com as gopis assistentes principais ali. Isso é o que se recomenda, né? Essa imagem na sua mente. Né? Mas, claro, nossa mente ela é muito instável, né? E a mente ela vai levar para muitos locais, né, diferentes dessa imagem. Né? Então a gente tem que estar sempre trazendo a mente de volta, essa ideia. Agora, o importante é você pronunciar bem, né? Porque você pronuncia bem e tenta a velocidade ela é importante também, claro, né? Que a velocidade ela é importante. É você não cantar, por exemplo, se recomenda que 16 voltas você deveria cantar mais ou menos 1 hora. Assim. Então, por exemplo, você está cantando 16 voltas em 2 horas, alguma coisa está errada. Né? Você está cantando muito lento, ou você está cantando assim com muito, está cantando mesmo, assim, não está fazendo um murmúrio, né? Porque a japa é como um murmúrio, né? Porque tem o kirtan, que é diferente, né? Mas a japa é mais um murmúrio e você vai gastar mais ou menos 1 hora para cantar 16 voltas. Aí você vai mais ou menos estimar o tempo nisso, né? Para que a japa não seja muito lenta nem muito rápida. Agora também existe esse problema, né, de você começar a engolir as palavras, né, encurtar o mantra. Isso é muito comum, um erro muito comum, por exemplo, as pessoas por exemplo, você canta, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, geralmente, ou seja, um erro muito comum é as pessoas não pronunciarem esse Hare Hare no meio, no final. Isso é um erro muito comum, né? Você embolar muito a japa, né? Isso é ruim. A japa tem que ser clara, ela tem que ser clara, principalmente com isso, né? Por quê?
porque o nome ele tem poder. Claro que mesmo que você cante meio embolado, que cante meio, né, quebrado, aí o santo nome tem esse poder, ele tem um poder incrível de purificar o seu coração. Mas é melhor você pronunciar de maneira correta, e para isso eu tenho que escutar, né? Então não adianta você, é um erro, né, você querer cantar muito rápido e não concentrar naquilo que você está escutando. Então o ideal é isso, você escuta, você concentra naquilo que você escuta, você canta, né, perdão, você escuta, concentra e tenta pensar em Radha Krishna. E claro, você vai pensar em um monte de coisa, é normal, mas sempre trazendo a mente de volta, né? Então não precisa ter muita pressa para terminar a japa, ou querer se comprometer com um número grande de voltas que você não vai conseguir, né? Então geralmente se faz aí um acerto com o Guru, né? O Guru vai falar, olha, canta 16, canta 8, canta, né? Canta uma, canta duas, depois você vai aumentando, aí depende de cada guru, cada conexão que você vai ter. Mas é importante cantar de maneira clara, né? Pronunciar bem, escutar bem, né? Passar a bolinha, a conta, né, de japa, né? Uma atrás da outra, né? Não ficar mexendo a japa, né? Ou seja, a japa é um momento assim, de muita conexão, né? Que é um momento que você está chamando Krishna. Cada Mahamantra que você canta é um chamado, assim, você está gritando para que Krishna ele se manifeste na sua vida. E Krishna está olhando isso, né? Então é bom ter bastante cuidado em relação a isso. Jai, muito obrigada. A Mataji Govinda, ela pergunta: Jai Gurudeva, reverências para o Senhor e a todos os seus associados. Como podemos evitar as ofensas a Nama Prabhu, se é que não é difícil manter o canto na meditação e si es que no es difícil mantener el canto en la meditación y lo hacemos caminando o en eventos? Não, veja bem, você pode cantar... isso, porque como essa meditação muitas vezes é enquanto caminha, né? Ou mesmo enquanto a gente está em outras atividades. Claro. Então como não ofender? Então, veja bem, a ofensa ela está mais relacionada aqui ao sado, né? Quando você canta o santo nome, você ofende o sado, né? Você ofende a quem está cantando, ofende o guru, né? Aí é um grande problema. Geralmente a ofensa está relacionada a isso, né? Por exemplo, você canta e canta distraído, né? Você cantou distraído, está cantando distraído, isso não chega a ser ofensa, ou seja, é um canto distraído, um canto que realmente não tem assim tanta capacidade de atrair Krishna, né? Claro. Imagina, você está distraído, você está cantando, está pensando em outra coisa, está fazendo outra coisa, né? Por isso que a gente fala, o ideal é você cantar um momento do dia, né, que você consiga estar aí, só você e Krishna. Você senta, pega a japa, nesse momento você não faz nada, você não cuida de nada, você tenta desligar completamente, né, das outras atividades e só tentar escutar aquilo que você canta, né? E pensar em Radha Krishna, essa é a ideia. Agora, é claro, isso pode ser de repente 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, eu não sei quanto pode ser, né? Mas isso deveria ser colocado na nossa prática diária. E em alguns momentos nós vamos estar andando, né? Vamos estar fazendo outras atividades e a gente vai estar cantando Mahamantra. Aí você fala, não é a melhor forma, talvez não seja, mas é melhor do que não cantar, né? Então isso não é uma ofensa, entendeu? Ofensa ofensa diferente, né? Existem as ofensas, né, que a gente comete aí ao cantar o santo nome, né? E está mais relacionado aí ao guru, relacionado as instruções do guru, né? Coisas assim desse tipo, né? Geralmente a gente não vai cometer, ou seja, nós não vamos cometer muitas ofensas ao cantar o santo nome. Geralmente a gente não comete, né? Claro que algumas ofensas elas são praticamente inevitáveis, né? Mas isso, o próprio santo nome, né, ele vai limpando isso, né? Por isso tem numa parada
Ou seja, o verso ele fala, né? Por você cantar ofensivamente, aos poucos você vai cantar sem ofensa. Né? Então uma coisa é você cantar ofensivamente, né? Outra coisa é você cantar em namabasa, que é outra coisa diferente, né? É como a sombra do nome, né? Ou seja, não é um nome puro, mas também não é ofensivo. Outra coisa é você cantar em Shuddhanama, ou seja, cantar o nome puro. Então, até você cantar o nome puro, você vai cantar distraído, você vai cantar as ofensas, elas podem aparecer, né? Mas a gente não tem que se preocupar muito com isso, entende? Não tem. A gente tem que cantar, você tem que cantar. E por você cantar o Santo Nome, ele vai acabar com essas ofensas. O próprio Santo Nome ele elimina essas ofensas, né? Agora, claro, existem ofensas, né? Então, por exemplo, você canta e ofende o sadhu, ofende o guru, né? Ofende o Vaishnava, que está cantando o Santo Nome, então o Santo Nome não vai gostar. Aí não vai adiantar você cantar o Santo Nome, você tem que pedir perdão ao Vaishnava, perdão ao guru, né? Sei lá, a gente está dando exemplo só, né? E, por exemplo, se você comete atividades pecaminosas se apoiando na força do Santo Nome, isso não é uma ofensa, aí isso é bem ofensivo, né? Uma pessoa, ela pensa, não, eu vou fazer todas as atividades pecaminosas, eu vou fazer o que eu quiser, porque o Santo Nome é tão poderoso, né, que ele vai acabar com as reações pecaminosas que eu deverei pagar, mas isso não vai acontecer. Você está sendo bem hipócrita, e aí essa ofensa é uma ofensa que a gente não consegue escapar dessa maneira, né? De uma maneira geral, você pode cantar o Santo Nome, assim, de uma forma assim, meio distraída, né, como a gente fala, né? Sem muita atenção, né? Você canta, você está fazendo outras coisas, né? Não tem problema, é melhor assim do que não cantar, né? Então, é sempre melhor cantar, sempre. Em qualquer situação é melhor cantar. Pode cantar dentro do banheiro, pode cantar enquanto come, pode cantar enquanto está urinando, pode cantar em todo momento, não tem nenhuma restrição por cantar o Santo Nome. Agora, claro, você pensa assim, quando eu estou cantando dentro do banheiro, não é a mesma coisa quando você está cantando sentado, tentando meditar, em dar a Cristo. É diferente, claro que é diferente. Então, acho que tem os dois momentos aí na sua vida, tem que ter os dois momentos, né? E quando você está cantando, você está cuidando da criança, está mexendo em alguma coisa, tudo bem, não é o melhor canto, não é, mas é muito bom. Melhor do que não cantar, então não se preocupe com isso, pode cantar. Jai Hare Krishna, muito obrigado. A próxima pergunta é da Andiara, de Belém, eu acredito, terapeuta ocupacional. Ela manda assim: Reverências Gurudeva. Gostaria de compreender sobre iniciação e pré-iniciação Vaishnava. Existe pré-iniciação? Não, teoricamente não existe pré-iniciação. A gente nunca vai ver. A iniciação, existe a iniciação de Harinama, né? Harinama, você recebe a Japamala, cantada pelo seu guru, né? Recebe a Kante, né? De tudo assim. Então essa é a iniciação. Depois tem Diksha. Diksha é quando você recebe os mantras, né? Gopal Mantra principalmente. Gopal Mantra e Kamagaita, que são os mantras principais da nossa tradição. Principalmente o Gopal Mantra. O Gopal Mantra é que marca a iniciação, a Diksha, a segunda iniciação. Pré-iniciação, não existe. Você fala, eu me pré-iniciei. Tudo bem, mas isso não... É uma pré-conexão, eu acho muito legal. Assim, você conheceu um Vaishnava e de repente você não está muito ainda, né, engajado aí nas práticas, você não consegue de repente seguir os princípios, alguma coisa assim, o Vaishnava vai lá e te pré-inicia, uma coisa assim. De repente te dá até uma cante, te dá uma japa para você cantar, né? Aí ele pode até, isso depende muito dos acharyas, né? Mas ele pode até te dar um nome, né? Tem acharyas que fazem isso, eu já vi, né? Então te dá um nome assim que é como não é iniciação, mas é como se fosse uma preparação, uma coisa assim. Mas pré-iniciação, assim, tecnicamente não existe, assim, você não vai ver isso, né, em lugar nenhum. Mas é uma prática assim que a gente viu, assim, que eu acho que ajuda. De repente a pessoa ela não está ainda preparada para a iniciação, mas ela quer uma conexão, né, uma conexão. Então, por quê?
eu acho válido, né? Em certo sentido, né? Guru Padashraya. Primeiro você aceita no coração, né? Por exemplo, Swami Maharaj Prabhupada, nosso Prabhupada, que veio ao Ocidente, enfim, ele conheceu o Prabhupada Bhaktisiddhanta em algum momento, assim, ele não se iniciou com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, demorou não sei quantos anos, mas ele aceitou já Prabhupada Bhaktisiddhanta no coração, como se fosse uma pré-iniciação. Ele é o meu guru, entende? Um Shrimpada Srila Bhakti Vibhuti Bodhana Goswami Maharaj, né? Ele também, ou seja, ele viu o guru dele, né? O Shrimpada Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele não se iniciou nesse momento, mas ficou no coração, né? Ele conheceu vários Vaishnavas, mas o que tocou no coração dele foi o Guru Maharaj, o Shrimpada Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, é uma pré-iniciação, ou seja, quando você aceita... o pré-iniciação é mais ou menos isso, quando você aceita o Vaishnava no coração. Você fala, ele vai ser meu guru, esse é o Vaishnava que eu quero seguir, né? Então isso, de certa maneira, é pré-iniciação. Agora, não é uma coisa formal, assim, que nas escrituras, nos Shastras, as escrituras não vão falar pré-iniciação, não, isso não tem, isso não existe, né? Inclusive até Harinama antes não existia também, era só Diksha, né? O Harinama, ele começou... mais recente, uns 500 anos atrás, você dizem que a Advaita Acharya foi que primeiro deu Harinama, então, e até existem certas partes das escrituras que dizem que o santo nome ele é tão poderoso que ele não precisa de iniciação, de certa maneira, né? Você poderia cantar sem ter um guru, né? Mas a gente não pode rejeitar o guru também, porque seria uma ofensa, então por isso que você se inicia, né? Você não pode rejeitar o Vaishnava. Então, na realidade, apesar da pré-iniciação não existir, eu não tiro o valor dela, né? Essa pré-conexão que você tem, né? De repente a pessoa está ali, né? Porque isso, a alma, ela está aí, né? Vagando muito, né? Nos universos, né? Brahmanda, Brahmite, né? Tá em muitos universos, a gente está nascendo muitas vezes, assim, de repente chega um momento, né, Brahmanda, Brahmite, Kona, Bhagavan Diva, chega um momento que você recebe a misericórdia de sair do Maya Sansara. E é um momento que você virou a chavinha aí, você pensa, agora eu não quero mais esse mundo material, eu não quero saber nada disso, e você pela misericórdia do Guru, pela misericórdia de Krishna, né, você recebe a oportunidade de praticar a vida espiritual. Então isso é uma certa pré-iniciação, ou seja, você está começando a coisa, né? Então é um momento que a pessoa se conecta com um Vaishnava e de repente ele vai lá, vou pré-iniciar você. Então é o que eu digo, né? Cada acharya tem o seu método, então a acharya vai lá, coloca a tulsi no seu pescoço, você está pré-iniciado, uma coisa assim, está ótimo, aceita isso com uma misericórdia. Mas, tecnicamente, não existe isso. Assim. Existe Harinama, que é a primeira iniciação, e Diksha, que é a segunda iniciação. Jai, Hare Krishna. O Instagram Harmonize a Sua Vida pergunta assim, Jai Gurudeva, reverências. A nossa pergunta é, a humildade é o melhor antídoto contra a inveja dentro de nós? A humildade? Sim, acho que sim. Ou seja, a inveja é um grande problema, né? Diz que é o último obstáculo que você tem que remover, a inveja, né? O mais difícil, porque na realidade o Bhakti ele é praticado assim, de uma forma pura, sem inveja, né? Enquanto a gente tem inveja, e como eu falo, você pode demorar muito para tirar a inveja, né, aí do seu coração. E enquanto você tem inveja, você não vai conseguir praticar o Bhakti de maneira pura, né? Por exemplo, as gopis, elas não têm inveja, elas só trabalham de maneira, elas colaboram, né? Então Bhakti significa sadhusanga, e sadhusanga está relacionado a uma colaboração, ou seja, você precisa colaborar com as pessoas que estão no mesmo caminho que você, né? Então não é uma questão de competição, né? Quanto mais você, por exemplo, porque a gente vê, né? A gente está praticando, a pessoa também está praticando, e você fica infeliz quando você vê o avanço do seu companheiro na vida espiritual. Você fica infeliz, por quê? Porque ele está, de repente, acordando mais cedo, ele está cantando mais, ele está controlando mais os sentidos, mas isso te dá inveja. Nada a ver.
você está muito longe de Cristo. Ou seja, entende? Então a inveja é uma coisa assim, é difícil tirar a inveja. Por quê? Porque ela fica meio... porque a inveja, né, a ira é mais fácil, porque a ira queima, né? Aquela coisa, pum, explode, como se botar um fogo, assim. Agora a inveja, ela queima lentamente, como se fosse a brasinha, né? Tá queimando aos poucos, assim, aos pouquinhos, né? E você nem sente isso, né? Você não está sentindo muito, né? Mas está aí em você. Então você fica com inveja das pessoas que estão praticando. Então, por exemplo, se alguém recebe a misericórdia e você não recebe, você fica invejoso, né? Tipo assim, isso está relacionado ao guru, né? De repente o guru ele dá, sei lá, ele dá mais atenção a um determinado devoto do que você já fica com inveja. De repente, várias situações, né? A inveja não é fácil, né? Agora, quando você é humilde, né? Poxa, se você é humilde, você facilita muito a sua vida. Porque você pensa assim, não, a misericórdia chegou para ele, não chegou para mim, tá bem, eu aceito isso. Na humildade você não tem posição, né? E se você não tem posição na humildade, né? Ou seja, se você não quer nenhum reconhecimento, você não quer... Então isso é excelente, é uma coisa incrível, né? É ser humilde. A humildade, sim, eu acredito que é um antídoto contra a inveja. Então, se você tem a oportunidade de ser humilde, seja humilde. Ou seja, o único orgulho que você pode ter na consciência de Krishna é ser humilde. Você falar assim, eu fui mais humilde, né? Eu fui incrível, eu fui humilde. Ótimo. Se você pensar assim, tá bom, fui mais humilde que todo mundo, né? Aí você fica orgulhoso disso, né? Nossa, eu podia, né? Ter feito, mas eu fui humilde, consegui ser humilde. Então a humildade ela vai te proteger muito da inveja, né? Agora, como eu falo, a inveja não é fácil você eliminar a inveja, não é fácil você realmente ficar livre disso, né? É uma coisa que vai aos pouquinhos, porque é como se fosse uma das últimas provas, né? É uma coisa que só pela misericórdia mesmo do Guru Parampara que você vai eliminar completamente a inveja, né? Mas para o Bhakti puro, né, você precisa eliminar a inveja. Se você tem inveja, você não vai ter uma devoção pura, né? A inveja ela vai sempre ser um obstáculo, né, na vida do praticante, né? E a humildade, sim, eu acredito, é um grande antídoto, né? A maneira de realmente combater a inveja é sendo humilde e apreciar os demais também, né? Porque o contrário da inveja é você desenvolver o sentimento de ficar feliz com o avanço dos demais, você realmente ver as boas qualidades nos demais, né? Você ser colaborativo, né? Isso é o contrário. E o movimento Sankirtana Chaitanya Mahaprabhu, ele tem que ser livre de inveja, né? Não pode ter sectarismo, essas disputas. O Mahaprabhu ele vai trazer algo muito puro, né? Que é o movimento Sankirtana, que é sem inveja mesmo. Essa é a ideia, né? Jai Hare Krishna. E também complementam a questão aqui, adicionando a pergunta, e para a duplicidade e hipocrisia, qual o antídoto? Não, duplicidade e hipocrisia. Eu acredito que é a mesma coisa. O caminho é esse, o caminho é a humildade, né? É você ser humilde. Humilde e sincero, né? Porque uma pessoa que tem duplicidade, né? Que tem hipocrisia, ela não está sendo sincera, né? Por quê? Porque hipocrisia duplicidade é uma coisa assim, um movimento muito, não é uma coisa direta, né? Se você está sendo hipócrita, se você está usando duplicidade, você não está sendo direto. Você está pensando uma coisa, falando outra e fazendo outra diferente. Então isso realmente é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que usa duplicidade, né? E Krishna não fica feliz com isso, né? Krishna fica feliz quando você realmente abre o coração, quando você realmente mostra que a sua vida é uma vida, você não tem nada a esconder, né? Então, e por isso que se fala, né, que a gente precisa revelar a mente, confidência. Isso é muito importante. A gente, em algum momento do dia, a gente deveria, sei lá, se reunir e confessar os nossos pensamentos, uma coisa assim, eu pensei isso,
nossa, que chato, eu pensei isso de você, desculpa, uma coisa assim. No outro dia você vai ter vergonha de pensar a mesma coisa, né? De falar a mesma coisa. Imagina hipoteticamente isso, né? Que você pudesse todo dia, né, reunir as pessoas do seu círculo, né, sei lá, de amizade, convivência, não sei o que seja, e você revelasse a mente para eles, né? Você fala, olha, hoje eu pensei isso de você, foi muito chato, eu não queria ter pensado isso, mas eu pensei, tá bom. Aí amanhã você se reúne também e fala, hoje eu também pensei a mesma coisa de você e tal. E no outro dia você vai falar, vai ficar chato. Então chega um momento que você vai parar com isso, né? Porque todo dia você tem que revelar a coisa. Quando você não revela, né, aí fica, né? Fica guardado, né? Por isso que o próprio Bhaktisiddhanta, ele tinha um método, né, interessante. Ele reunia os devotos, né, em algum momento, né, e ele, quando ele via assim, que tinha, né, disputa, tinha uma rivalidade entre eles, ele pedia, né, que entre esses devotos que um glorificasse o outro. Era um método que ele usava, né? Então é mais ou menos isso, a gente realmente não tem nada guardado, né? Eu acho que é a sinceridade. Para a hipocrisia, né, para a duplicidade, o remédio, né, sei lá, é a sinceridade, é você ser sincero mesmo. E isso é mostrar a cara, né? Mostrar a cara, né? Porque a gente está como guardando muita coisa, né? A gente guarda, a gente tem vergonha de revelar, né? Claro, a gente tem vergonha. É muito chato, por quê? Porque a gente tem um orgulho, a gente tem esse prestígio, né? A gente tem essa tendência a prestígio, a fama, né? Você acha, né, que está praticando muito, que você é um transcendentalista, fala, como é isso, como eu penso isso. Mas não, o melhor seria a gente revelar, assim, a gente ser bem franco, né? Assim, claro, esse exemplo que eu dei, assim, hipotético, aí, que você todo dia vai reunir com as pessoas que você tem o seu círculo, né, de amizade, convivência, e vai falar tudo o que você pensou e vai, né, ser tão transparente assim, eu sei que isso não vai acontecer, mas é mais ou menos isso, a gente não pode ficar guardando as coisas, né? Isso é muito ruim, ficar guardando, porque é como você está reprimindo uma coisa, né? E é muito melhor você revelar, você mostrar as suas fraquezas, né? Que você é fraco, ou seja, é normal. Você está doente, você precisa. Você vê aqui, como você chega na consciência de Krishna, é como se você tivesse chegado no hospital, né? Você chegou no hospital. Então, peraí. Se você chegou no hospital, eles não vão colocar você para fazer musculação. Não vão. Você chegou no hospital, agora eu vou fazer natação. Não, você chegou no hospital é para ser tratado, né? É mais ou menos isso, né? Então eu cheguei no hospital. Então eu estou cantando, eu estou lendo Bhagavad, eu estou lendo Bhagavad Gita. Mas, poxa vida, eu tenho um monte de imperfeições dentro de mim, né? Então eu quero melhorar. Então, gente, e se eu revelo o que eu estou sentindo, é muito melhor. Por exemplo, eu chego lá no hospital, aí eu estou com dor no, sei lá, estou com dor no rim, não sei, uma coisa assim. Aí eu chego e não falo nada. Falo, está doendo alguma coisa? Não está doendo nada. É melhor não falar nada, né? Não vou falar nada, porque se eu falo, né, se apertar, está doendo, se aperta, então para de apertar, que aí não vai doer. Não posso chegar com essa mentalidade. Eu tenho que chegar lá e falar, está doendo, dói aqui, quando aperto dói aqui também. Por isso eu vim ao hospital, né? Isso é um hospital. A consciência de Cristo é um hospital. Claro, o melhor remédio é o Mahamantra, os médicos são os gurus, os Vaishnavas, né? Assim, e talvez você não vai ter, você talvez tenha alguns enfermeiros, né? Não tem uns médicos assim muito especialistas, né? Mas, poxa, você tem uma ajuda, você chegou no hospital, tá lá sangrando, alguém vem, te passa um band-aid, sei lá, tipo, faz um curativo, já tá ótimo. Aí ele não é um médico, ele não é o cirurgião, né, que você espera, mas, poxa, já melhorou o seu caso, né? É mais ou menos isso que a gente tem que entender, né? A gente vai... a gente tem que ser sincero, né? Com hipocrisia, duplicidade, usar a sinceridade mesmo. Jai Hare Krishna. Bom, temos mais 4 perguntas aqui. A primeira é do
do Nesto, ele pergunta assim: Hare Krishna, o que o senhor acha sobre devotos que fumam cigarro ou bebem e usam outras drogas? Bom, eu acho assim, é que o Bhakti ele é muito generoso, né? Diferente dos outros processos de yoga, por exemplo, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, você não pode fumar, não pode beber, né? Tem que ser celibatário, né? Não pode mentir, não pode roubar, né? O Bhakti é diferente. O Bhakti, você pode realizar essas atividades, né? Você realiza essas atividades e você está se purificando, né? Porque o Bhakti ele aceita isso, né? Então essa é a característica do Bhakti. Ele aceita que você pratique, né? Que você pratique o Bhakti mesmo com esses defeitos, assim, aparentemente defeitos. Um devoto que está fumando, não tem problema, ele está fumando, ele está cantando, ele vai se purificando. Tem uma história muito famosa, né? Mrigari, né? Mrigari era um caçador, né? Imagina. Um caçador que ele tinha a característica dele, qual era? É que ele caçava os animais, né? Ele atirava a flecha nos animais, uma coisa assim, mas ele não matava os animais imediatamente, ele deixava os animais agonizando. Assim. Quando Narada Muni, que é um santo, chegou e viu aquilo tudo, ele ficou horrorizado, ele falou: como é isso, né? Por que você não mata logo os animais? Porque você deixa eles sofrerem? Ele falou: não, porque eu cresci assim, eu aprendi assim, eu gosto de fazer isso, uma coisa assim. Então a Narada Muni começa a pregar para ele, entrega, né, sei lá, o mantra para ele, ele começa a cantar, né? E ele tinha um coração, Narada Muni aceitou ele dessa maneira, né? Mas o coração dele era muito impuro, por quê? Porque ele via o animal agonizando e isso dava felicidade para ele, né? Imagina o coração dele como era impuro, né? Mas por cantar o santo nome, ele se purificou tanto, né? Depois que Narada Muni, sei lá, chega depois de um tempo, ele vai prestar reverência a Narada Muni, assim como se esquivando para um lado para o outro, porque ele não queria nem pisar nas formiguinhas, uma coisa assim, não queria nem encostar numa formiguinha. Então o Bhakti, ele é assim, né? A gente tem um caso também de Ratnakara, que se tornou Valmiki Muni, ele era um assassino, um matador de aluguel, né? Imagina. E ele roubava, matava as pessoas, né? Ele nem conseguia cantar o nome de Rama, né? Rama para ele, quando Narada Muni também encontrou ele, foi dar para ele cantar, pediu para ele cantar Rama. Rama significa fonte de bem-aventurança. Ele não conseguia falar Rama. Mas aí Narada Muni falou: fala Mara. A Mara significa assassinato, morte, Mara. Ele falou: Mara eu posso. Ele começou a cantar Mara, 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 Mara. O Mara se tornou Rama, né? Bom, são histórias que a gente escuta, né? Aí das escrituras, que a gente vê o poder do Bhakti. O Bhakti, então, ele fuma, é maconha, ele bebe, ele se cigarro, não importa, ele está cantando o santo nome. Ele está cantando o santo nome, chega um momento que ele vai ser o de menos, entende? A gente percebe isso, né? A gente vê as pessoas se purificando, né? Então, o Bhagavatam, por exemplo, você vai ver no Bhagavatam, no início do Bhagavatam, falando: você não pode fumar cigarro, você não pode comer carne. O Bhagavatam não fala isso. Você vai ler o Bhagavatam, não está falando isso. Você não pode beber vinho. Não fala nada disso. Não pode fazer sexo. Não, o Bhagavatam não fala disso. O Bhagavatam fala que você precisa mudar o seu. Naturalmente elas vão deixar esses hábitos pelo poder do Bhakti. Isso é o que eu acho. Jai Hare Krishna. Tem uma pergunta do Prabhu Yogeshwara. Ele pergunta assim: ouvir tópicos mais confidenciais sobre irada, por exemplo, ou ouvir de devotos não qualificados pode prejudicar o nosso bhajan? Olha, eu acho que depende, né? Depende muito, né? Por exemplo, os tópicos sobre irada, Krishna, né? Coisas muito confidenciais, né? Não deveriam ser falados em público, né? Para as pessoas desqualificadas, né? E pessoas desqualificadas significa o quê? Pessoas que têm desejos luxuriosos, né? Porque você poderia estar propenso aí a cometer alguma ofensa. Então já é ofensivo você falar dos tópicos assim muito elevados, né? Para pessoas que não estão preparadas, né? Uma pessoa que é despreparada falar desses tópicos, né? Vai fazer algum malefício para a gente, vai trazer algum malefício? Eu acho
Acho que não. Ou seja, não vai trazer o benefício que a pessoa espera. Né? Ela fala de Radha Krishna, ela acha que um kata, né, sei lá, falar de Radha Krishna de uma maneira assim muito racica, não sei, uma coisa assim, a pessoa vai falar, ela não tem realização para falar isso, né? E você também não tem realização para escutar isso, então é como, sei lá, uma coisa que não tem muito valor, né? Agora, claro, você poderia cometer ofensas, né? Se você escuta tópicos muito elevados, né? Assim, na sua mente você poderia humanizar a coisa, né? Achar que Radha Krishna são, sei lá, o que acontece com eles é uma coisa mundana, né? Isso pode acontecer também. Então, é nesse sentido, né? Seria perigoso, né? Ainda mais se isso é priorizado, né? Ou seja, e você deixa até de praticar o bhajana, né? Para querer ficar ouvindo esses tópicos, isso é errado, né? Então, primeiro mereça, depois deseja. Então, primeiro você canta muito, você pratica muito, né? E depois você pode aspirar a pensar, né? Nesses aspectos, nesses passatempos, né? E até escutar a respeito disso. Jai Hare Krishna. A Mataji Gopi Priya pergunta assim: a instrução do Guru é sempre clara? Ou pode ser um sim que significa um não? Não, a instrução do Guru nem sempre é clara, né? Às vezes o Guru ele dá uma instrução que fica meio, sei lá, não é uma coisa que é 880, né? Não é uma coisa... Mas ele dá uma instrução, ele dá um sim, né? Para você realmente realizar essa atividade, né? E depois você vê que não é isso, né? Às vezes ele dá um não e você realmente insiste nisso e o não dele se torna um sim depois, né? A gente tem que ver isso direitinho, né? Geralmente são instruções relativas, geralmente isso é em relação a instruções relativas, né? Em instruções absolutas é bem mais fácil, né? Você entender, se você tomar o Guru, né? Toma o Guru do ponto de vista absoluto, então as instruções são muito claras, né? Tem que cantar, tem que escutar Harikata, tem que acordar cedo, tem que praticar sadhana, tem que, enfim, essas atividades são bem claras, né, instruções bem claras. Já quando a gente pensa, né, em termos relativos, né, então isso vai sempre depender, né, depender. Por quê? Porque o Guru não é onisciente, ele não é onisciente. Ele pode ter um pouco de onisciência, sim, ele pode ter, mas ele não é onisciente. O Guru pode se equivocar em instruções relativas, né? E aí, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele diz uma frase muito forte, que eu acho, mas ele fala que ele está disposto, né, ao inferno por seguir as instruções equivocadas do seu Guru. Então, uma frase muito forte, né? Então, sim, às vezes um sim do Guru poderia ser um não, né? E o não dele poderia ser um sim. Então existe uma coisa mística aí também, né? Mas a gente deve seguir de uma maneira, assim, de tentar seguir, né? Claro, de uma maneira mais literal, né? Se a gente puder fazer isso, seria melhor. Mas nem sempre é assim. Às vezes o Guru ele dá uma instrução, e você vai por outro caminho, e às vezes dá certo, ou seja, então é algo místico mesmo, nesse sentido. Mas no plano absoluto, aí é certeiro. Sim é sim, 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 não, não. Aí você pode, é mais fácil lidar com isso. Jai Hare Krishna. Bom, a última pergunta da live é do Prabhu Urupa Manohara. Ele pergunta assim: às vezes, na cultura hindu, se considera a cobra como um animal que representa a duplicidade ou hipocrisia, símbolo de algo negativo. Mas, simultaneamente, vemos a serpente sempre muito perto de Vishnu. Então, ele gostaria de saber se o senhor poderia nos falar dessa simbologia que é aparentemente ambivalente, que tem a serpente na cultura védica. Sim, ou seja, que a gente já leu, né? É que a serpente é um animal ou seja, um ser que está aí
que é invejoso, né? Ou seja, é essa a ideia, né? Uma entidade viva que está na serpente, né? Tipo assim, a alma, né? Que está ali, é um ser assim, um nascimento assim muito estranho, né? Então diz que... Por quê? Porque a serpente, ela fica irada rapidamente, né? Ela até tem um passatempo com o próprio Bhaktisiddhanta, né? Onde foi, mas acho que foi aqui na Chaitanya Math, que quando apareceu uma serpente, né? Então os negócios ficaram meio assim, né? Ansiosos assim, para saber o que fazer, e aí Prabhupada Bhaktisiddhanta, quando mataram a serpente, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele mandou matar uma coisa assim. E ele ficou feliz, falou, não, muito bom ter matado. Ele falou assim, até os santos ficam felizes quando você mata uma serpente, né? E a gente pode ver também que a serpente, ela causa medo, né? É uma coisa até um instinto, né? Ou seja, quando você vê um tigre, tem medo da serpente, ele é muito grande, muito forte. Mas quando ele vê uma serpente, parece que é uma coisa assim que já está aí, né? Que a serpente é uma coisa perigosa, né? Mas ao mesmo tempo é uma coisa Ananta Sesha, né? Ou seja, que representa Balarama, que representa a proteção, ou seja, que representa o Guru original. Por exemplo, se o Shiva ele não conseguiu, né? A gente sabe esse passado, ele queria participar da dança da raça, ele, né, tomou um banho lá no Brahmakunda, uma coisa assim, ele volta como uma golpe, mas a serpente no pescoço. Assim. E por quê? Porque não consegue. Aí é o Guru, Balarama, né? Ananta Sesha, aquilo que sustenta. Né? Então a gente vê isso na cultura védica. Parece ambíguo, parece um pouco, né? Mas é assim mesmo, assim, é essa simbologia, é uma coisa muito poderosa, né? Uma serpente. Se você coloca uma serpente no quarto, você fica com medo, todo mundo vai ficar com medo. Né? É difícil uma pessoa que não tem medo de uma serpente, né? Quer dizer, um medo natural, ter medo de serpente. Então, um animal assim muito poderoso. Eu acho que essa é a simbologia, né? O poder, né? Também, né? Ou seja, no sentido que aí está, né? Ananta Sesha, essa proteção, essa coisa que carrega, né? que sustenta, né? Isso é Sandini, né? Sandini Shakti, né? Ou seja, isso é Balarama, ou seja, isso é uma coisa assim que está aí, que realmente nos faz, né, entender, né, que existe uma sustentação, existe uma proteção, uma coisa que realmente vai te ajudar. Jai, Haribol, Hare Krishna. Então, muito obrigada a todos. Chegamos ao fim de mais uma live. Assim, agradecemos por todas as perguntas enviadas, por todas as dúvidas, pela participação. E nos vemos na semana que vem. Jai Om Vishnupada Srila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj aqui. Gaura Gaura Hari.